Queria primeiro saudar aqui as autoridades, começando pela presença honrosa do Sr. Presidente da República, José Maria Neves, perdão. Queria aqui saudar a presença do Comandante Pedro Pires, com muitos títulos, mas nesta qualidade de Presidente da Fundação Amílcar Cabral, visto tratar-se do Prémio Amílcar Cabral. Queria aqui também saudar a presença de várias autoridades públicas, saudar a presença da Iva Cabral, saudar a presença do Sr. representante da Assembleia Nacional. Queria aqui também chamar ao reconhecimento o Sr. Cardeal, Sua Eminência o Cardeal, Arlindo Furtado. Estou particularmente agradecido à presença dos professores José Solinho e Basílio Valadares, da Universidade de La Laguna, grandes amigos. Tive o prazer de participar 2 vezes no Campus África, que é uma das iniciativas que eles promovem. Queria aqui agradecer em particular, como já o fiz, mas mais uma vez, o magnífico reitor, pela iniciativa, pelo reconhecimento, pelas suas palavras e por tudo o que representa esta cerimónia em termos de compromisso da Universidade com o pensamento e o reconhecimento do papel fundamental desempenhado por Amílcar Cabral. E queria também, mais uma vez, agradecer o meu padrinho, professor Daniel Medina, pelas suas palavras. Receber este prémio atribuído pela Universidade de Cabo Verde é para mim uma distinção de profundo significado. Honra-me enquanto académico, mas compromete-me, sobretudo porque o meu percurso intelectual e o meu posicionamento político têm sido atravessados de forma constante pela reivindicação da minha filiação ao pensamento de Amílcar Cabral. Cabral foi mais do que um líder da libertação africana. Foi um pensador rigoroso da legitimidade política, fundado em princípios que permanecem centrais: os direitos, a dignidade humana, a soberania e a autodeterminação dos povos. A sua reflexão partia das realidades concretas das sociedades colonizadas, e aqui é importante sublinhar esta realidade concreta, porque é sempre baseado no estudo rigoroso do concreto e não do abstrato, sem nunca perder de vista a dimensão internacional da luta. A atenção que dedicou às Nações Unidas e ao multilateralismo exprime essa consciência estratégica. Cabral compreendeu cedo que esses espaços não garantiam justiça por si mesmos, mas constituíam arenas decisivas de reconhecimento, negociação e afirmação política dos povos africanos. E é a partir desse legado intelectual e ético que proponho a reflexão que se segue. Senhoras e senhores, vivemos um momento de ruptura profunda na ordem internacional. Não se trata apenas de uma fase de transição ou de ajustamento gradual, mas de uma transformação estrutural que atinge os próprios fundamentos do sistema global, tal como o conhecemos nas últimas décadas. As certezas que sustentaram o multilateralismo, regras comuns, instituições previsíveis, consensos negociados, estão a desaparecer, substituídas por um ambiente de fragmentação, competição e instabilidade estratégica. Durante muito tempo falou-se de uma ordem internacional baseada em regras, apoiada em instituições como as Nações Unidas, o Tribunal Internacional de Justiça, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, ou os grandes regimes de cooperação económica e financeira. Essa ordem permitia previsibilidade,
estabilidade e benefícios partilhados. Hoje, porém, são precisamente os seus principais arquitetos que mais frequentemente contornam, reinterpretam ou ignoram essas regras. O multilateralismo, em vez de um espaço de coordenação coletiva, tornou-se um campo de disputa seletiva onde as normas valem de forma desigual. O multilateralismo, ou o poder global, deixou de ser hierárquico e relativamente estável. Tornou-se fragmentado, fluido e situacional. Os Estados Unidos concentram-se cada vez mais na resiliência económica interna e na competição estratégica. A Europa debate-se com divisões internas e com a dificuldade de transformar princípios normativos em ação eficaz. A China, a Índia e outros atores emergentes articulam projetos próprios que nem sempre convergem entre si. E, ao mesmo tempo, as alianças tornam-se mais táticas do que estruturais e o alinhamento ideológico cede lugar a parcerias pragmáticas e contingentes. Neste contexto, a ideia de consenso multilateral, entendida como longos processos de negociação que culminam em declarações mínimas, frequentemente sem implementação efetiva, é certo, está a perder relevância. O mundo de hoje exige rapidez, capacidade de execução e resultados tangíveis. A legitimidade internacional já não deriva apenas da representação formal ou da adesão a princípios abstratos, mas da capacidade de responder a problemas concretos. Dívidas soberanas colossais, alterações climáticas, desigualdades tecnológicas, migração, segurança alimentar e segurança energética. E é aqui que o conceito de disrupção deixa de ser exceção e passa a ser norma. Isto é muito importante a gente entender. A disrupção tornou-se uma condição permanente do sistema internacional. Não é um episódio a gerir, mas uma característica estrutural com a qual todos os atores têm que lidar. Estados, instituições, regiões têm de aprender a operar com disrupção. Nesse sentido, a instabilidade não é um desvio temporário da ordem, é o novo terreno sobre o qual a política global se desenrola. Para muitas regiões do mundo, esta transformação representa sobretudo uma ameaça. Para a África, porém, é o meu argumento, ela encerra uma ambiguidade mais profunda e potencialmente mais produtiva. O continente entra neste momento de ruptura sem estar excessivamente investido na preservação da ordem anterior, uma ordem que historicamente o penalizou. Regras comerciais assimétricas, regimes de dívida restritivos, escasso acesso a capitais, exclusão tecnológica, marginalização política, marcaram a experiência africana no sistema multilateral. Há, portanto, menos a perder na erosão dessas certezas e, paradoxalmente, mais espaço para imaginar alternativas. Durante décadas, o protagonismo africano foi exercido de forma predominantemente defensiva. Estados africanos concentraram-se em gerir expectativas externas, preservar estabilidade política interna tanto quanto possível e responder a agendas definidas fora do continente. Essa postura foi, em muitos momentos, uma resposta racional a constrangimentos que eram reais, severos. Guerra Fria, ajustamentos estruturais, dependência financeira, fragilidade institucional, subdesenvolvimento.
No entanto, também produziu uma relação com o sistema internacional baseada mais na adaptação do que na transformação. Uma das consequências palpáveis deste posicionamento foi a manutenção de África como fornecedor de matérias-primas, com pouco valor acrescentado. Hoje, essa posição defensiva já não é inevitável. A fragmentação do poder global cria margens de manobra novas, algumas até inéditas. Num mundo sem um centro claro, onde nenhuma potência consegue impor sozinha as regras do jogo, a capacidade de navegar entre múltiplos parceiros torna-se um ativo estratégico. Muitos países africanos já o fazem, articulando relações com diferentes atores, ocidentais, asiáticos, Médio Oriente, sem alinhamentos rígidos e com maior autonomia de decisão. As lideranças africanas estão a aprender o pragmatismo internacional. Essa flexibilidade, no entanto, não é suficiente por si só. O verdadeiro desafio é transformar a margem de manobra em capacidade estruturante. Usar o momento de transição não apenas para negociar melhores termos dentro do sistema existente ou do sistema em evolução, mas para influenciar a forma como o sistema está a ser reconfigurado. Isto implica passar de uma lógica de reação a uma lógica de proposição. Um dos domínios onde essa transformação é mais evidente é o da economia política global. O comércio internacional já não funciona segundo a promessa de liberalização progressiva e benefícios mútuos. Tarifas estratégicas, subsídios industriais, políticas de segurança económica, energética e mecanismos como o ajustamento carbónico nas fronteiras mostram que o comércio é hoje um instrumento de competição geopolítica intensa, não de liberalização. As regras continuam a existir, mas são cada vez mais aplicadas de forma seletiva, frequentemente em benefício dos países com maior capacidade económica e tecnológica. Para a África, isto coloca um dilema claro. Permanecer um exportador de matérias-primas num sistema em aceleração proteccionista significa aceitar uma posição estruturalmente vulnerável. Com inteligência e estratégia, é possível aproveitar a fragmentação do comércio global também para abrir espaço para políticas industriais mais assertivas, para a integração regional mais profunda e para a redefinição das cadeias de valor. A área de livre comércio continental africana é um exemplo de como o continente pode responder de forma estratégica à erosão do multilateralismo clássico, reforçando mecanismos que lhe são próprios. A tecnologia constitui outro eixo central dessa transformação. Inteligência artificial, computação avançada, biotecnologia e digitalização estão a redefinir não apenas a economia, mas as relações de poder globais. Estas tecnologias não são neutras. Incorporam escolhas políticas, modelos de governação e, evidentemente, interesses económicos. Se a África permanecer um consumidor passivo dessas inovações, as desigualdades existentes tenderão a aprofundar-se. Se, pelo contrário, conseguir participar ativamente na redefinição de algumas das normas, na construção de capacidades próprias e na governação tecnológica, poderá influenciar de forma significativa o futuro do sistema global por uma razão bem óbvia: a demografia. As dinâmicas demográficas. Enquanto muitas regiões enfrentam envelhecimento acelerado e escassez de mão de obra, a África possui a população mais jovem do planeta e a força de trabalho em maior crescimento no mundo. No entanto, esta realidade continua a ser tratada predominantemente como um risco,
associada à migração irregular ou à instabilidade, e não como uma oportunidade de co-desenvolvimento. A incapacidade do sistema internacional de articular mobilidade laboral, investimento produtivo e desenvolvimento humano revela mais uma vez os limites do multilateralismo existente. Neste cenário, torna-se evidente que o problema não é apenas o enfraquecimento das instituições multilaterais, mas a sua inadequação às condições atuais. Instituições concebidas para um mundo mais lento, mais previsível, mais hierárquico, lutam para responder a uma realidade que agora é marcada por velocidade, complexidade e interdependência assimétrica. Reformar o multilateralismo não significa restaurar o passado, mas repensar profundamente os seus objetivos, instrumentos e critérios de legitimidade. Para a África, isto implica uma escolha estratégica. O continente pode limitar-se a adaptar-se pragmaticamente à nova desordem global que está a emergir, explorando oportunidades pontuais, sem alterar estruturas profundas, ou pode assumir um papel mais ambicioso, contribuir ativamente para a construção de um multilateralismo diferente, menos baseado em regras herdadas e mais orientado para resultados, inclusão e justiça estrutural. O fim das certezas multilaterais não deve, portanto, ser entendido como um colapso terminal, mas como um momento constitutivo, um momento em que as novas normas, novas instituições, novas hierarquias vão ser formadas. A questão central é quem participa nesse processo e em que condições. Se a África conseguir articular a sua diversidade interna, fortalecer a cooperação regional e investir em capacidades estratégicas, económicas, tecnológicas, políticas, poderá deixar de ser objeto de reorganização global para se tornar sujeito, um sujeito ativo na sua definição. Ou seja, neste mundo em disrupção permanente, a estabilidade não virá da restauração de velhos consensos, mas da capacidade de navegar a incerteza com propósito e direção. Vou repetir. Neste mundo em disrupção permanente, a estabilidade não virá da restauração de velhos consensos, mas da capacidade de navegar a incerteza com propósito e direção. Senhoras e senhores, os desenvolvimentos mais recentes confirmam, com uma clareza difícil de ignorar, a tese que aqui procurei sustentar. Aquilo que durante anos foi tratado como hipótese crítica, tornou-se hoje constatação partilhada. Não estamos perante uma transição controlada, mas perante uma descontinuidade estrutural que redefine as condições da política. Relatórios prospectivos e análises estratégicas reconhecem que a incerteza, a fragmentação e a competição passaram a ser características permanentes do sistema internacional. Conflitos prolongados, ciclos eleitorais instáveis, crises económicas recorrentes e a instrumentalização das interdependências tornaram o mundo mais permissivo ao uso do poder e menos capaz de produzir consensos eficazes. A linguagem da cooperação permanece, mas já não organiza o comportamento dos atores. É particularmente significativo que este diagnóstico seja hoje assumido por líderes políticos no centro do sistema. O recente discurso do primeiro-ministro canadiano Mark Carney, em Davos, ao reconhecer explicitamente que vivemos uma ruptura e não uma transição, e que o chamado sistema internacional baseado em regras funcionou durante demasiado tempo como uma ficção conveniente, marca um momento de honestidade política raro. Ao afirmar que já não é possível viver dentro da mentira, de uma ordem que aplica princípios de forma seletiva, Carney deu voz a uma realidade há muito vivida no sul global. Mas esse reconhecimento traz consigo uma consequência decisiva.
se até os chamados poderes intermédios, como é o caso do Canadá, admitem que as garantias multilaterais se esvaziaram, então o espaço para novas formas de agência política alarga-se. A resposta emergente não é o isolamento puro, nem a submissão resignada. É o meio caminho, a construção de uma geometria variável, coligações flexíveis, parcerias seletivas e cooperação orientada para resultados concretos. Senhoras e senhores, antes de abordar diretamente a questão da soberania, que tem implicações diretas com esta proposição de geometria variável, antes de, dizia, abordar essa questão da soberania num sistema multilateral em mutação, é indispensável compreender como a convergência entre a geopolítica, a tecnologia e o tempo, repito, o tempo político, está a redefinir de forma silenciosa, mas profunda, as condições de poder e as condições de legitimidade. O que distingue o momento atual não é apenas a centralidade da tecnologia, mas a forma como a inteligência artificial já está a alterar os próprios critérios de poder no sistema internacional. Pela primeira vez, capacidades estratégicas fundamentais como previsão, decisão, vigilância, otimização, logística, modelação climática, modelação financeira, dependem menos de território e de população e mais de acesso a dados, capacidade computacional e arquitetura algorítmica. Hoje, um número muito reduzido de países concentra a esmagadora maioria da capacidade global de computação avançada, enquanto um pequeno conjunto de empresas controla as infraestruturas críticas de treino dos modelos mais poderosos de linguagem informática. Isto introduz uma nova hierarquia internacional que escapa às categorias clássicas de soberania e desloca o poder para as infraestruturas técnicas, frequentemente privadas e, obviamente, pouco transparentes. A inteligência artificial produz também novas formas de legitimação, sobretudo política. Estados e governos passam a fundamentar a sua autoridade não apenas na representação, na legalidade, controle das normas, ou na redistribuição, função social do Estado, mas na promessa de eficiência algorítmica, melhor previsão económica, policiamento inteligente, nomeadamente das redes sociais, gestão automatizada de serviços públicos, controle de fronteiras e alocação de recursos baseado em modelos preditivos. Cada vez mais, nas fronteiras, não vai ser um agente que vai decidir, mas o algoritmo. Esta tecnificação da legitimidade desloca o debate político para o terreno da performance técnica, onde a pergunta central deixa de ser quem decide e passa a ser quem calcula melhor. Num sistema internacional já fragilizado, esta lógica aprofunda assimetrias entre quem concebe os modelos, quem controla os dados e quem apenas é governado pelos resultados. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial reconfigura práticas muito concretas de poder global. Sanções tornam-se algorítmicas. Cadeias de abastecimento são reorganizadas em tempo quase real. Por isso é que, por exemplo, o Presidente Trump pode fazer a proclamação de uma tarifa para o dia seguinte, quase. Riscos políticos são automaticamente precificados, têm um preço. Decisões de investimento passam a ser medidas por sistemas que incorporam pressupostos geopolíticos embutidos em códigos. A capacidade de excluir um país, uma empresa, ou um setor, ou um ecossistema tecnológico,
seja através de controles de exportação, regimes de licenciamento, restrições de acesso, infraestrutura digitais, sanções financeiras, revela-se hoje tão eficaz quanto os instrumentos clássicos do passado, que eram coerção, mas mais opaca e muito mais difícil de contestar nos espaços multilaterais, porque eles não estão adaptados a esta nova realidade. Para a África, isto representa um desafio qualitativamente novo. O risco já não é apenas ficar à margem da inovação, mas ser integrada de forma subordinada em sistemas que extraem dados localmente, treinam modelos noutros contextos e devolvem decisões automatizadas com impacto direto sobre crédito, segurança, mobilidade, saúde, agricultura para os países africanos. Ao mesmo tempo, a África ocupa uma posição central em vários destes sistemas, por uma razão óbvia: dados demográficos, climáticos, linguísticos, territoriais, produzidos no continente, são essenciais para o funcionamento de muitas arquiteturas de inteligência artificial. Minerais críticos, por exemplo. Transformar essa centralidade em poder político exige escolhas conscientes, regimes próprios de dados, investimento em capacidade computacional, coordenação normativa africana, a recusa explícita da ideia de neutralidade tecnológica, porque ela não existe. Estas transformações recolocam de forma particularmente aguda a questão da legitimidade política no sentido profundo que Amílcar Cabral lhe atribuía. Para Cabral, a legitimidade não derivava da eficiência técnica, nem do reconhecimento externo, mas da correspondência entre poder político, verdade social e dignidade, a dignidade vivida. A governação algorítmica, ao privilegiar rapidez, optimização e opacidade técnica, tende a romper essa correspondência de que falava Cabral. Decisões tornam-se eficazes sem serem compreensíveis, justificáveis sem serem partilháveis, corretas no cálculo, mas frágeis no reconhecimento. Num contexto africano marcado por histórias de dominação e desconfiança institucional, esta deslocação pode aprofundar a distância entre Estado e sociedade em vez de a reduzir. Esta tensão é agravada por uma transformação temporal profunda. A política passou a operar sob um regime de imediatismo permanente, frequentemente descrito como high speed pelos jovens. A aceleração imposta pelas plataformas digitais, pela circulação instantânea de imagens e pela comunicação em tempo real, encurta drasticamente o intervalo entre experiência, expectativa e logo conduz à contestação. Foi esta compressão de tempo político que alimentou as mobilizações juvenis que começaram no Cairo e em Tunis e que reaparece hoje, com novas linguagens e reivindicações, em Dakar, em Lagos, em Maputo, Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Antananarivo, Casablanca. Não se trata apenas de protestos contra políticas específicas, como aparece à primeira vista, mas da rejeição de sistemas políticos que operam noutro ritmo, com outras prioridades e através de linguagens técnicas, jurídicas, que agora são substituídas por algorítmicas, que não produzem reconhecimento nem dignidade. Senhoras e senhores, no mundo em que a soberania se mede cada vez mais pela capacidade de resistir à coerção, a África terá que investir em autonomia estratégica, em energia, em alimentação, em finanças,
tecnologia, segurança. Mas a resposta não pode ser a construção de fortalezas isoladas. O mundo de fortificações seria mais pobre, mais frágil e mais desigual. A alternativa está na partilha de custos da resiliência. A integração regional é uma forma de custos de resiliência. Na criação de padrões comuns, a integração regional pode ser uma forma de criar padrões comuns que reforcem complementaridades. Aqui, a integração africana deixa de ser apenas um ideal político e torna-se uma exigência estratégica. Sem ela, vamos enfrentar um mundo de ruptura em que não estamos minimamente equipados para poder tirar vantagem. A coordenação regional, o fortalecimento de mercados internos, a harmonização de políticas industriais e digitais, a afirmação de posições comuns nos espaços internacionais vão ser instrumentos centrais para transformar vulnerabilidade em influência. Mais do que isso, a África pode contribuir para redefinir o próprio sentido do multilateralismo, não como nostalgia institucional, mas como prática orientada para resultados, inclusão e entrega efetiva de bens públicos para a maioria. Um multilateralismo capaz de funcionar num mundo que vai passar a ser sem centro único, reconhecendo a pluralidade de trajetórias e interesses. O fim das certezas multilaterais não é, portanto, o fim da política internacional. É o fim de uma ilusão confortável. E como tantas vezes na história, é precisamente quando as ilusões caem que se abrem espaços para a verdade, para a responsabilidade e para a criação. Para a África isso significa transformar a ausência de legado, que nos foi desfavorável, e preservar numa vantagem estratégica a liberdade de imaginar, propor e construir um lugar próprio numa ordem internacional que ainda está em formação. No momento em que o multilateralismo deixa de oferecer garantias, o legado de Amílcar Cabral afirma-se como método crítico. Pensar a política a partir da verdade concreta, da legitimidade e da autodeterminação dos povos. Muito obrigado. Com a autorização do magnífico reitor, abrimos um espaço para um diálogo, perguntas e algumas, naturalmente, respostas do nosso laureado professor Dr. Carlos Lopes. Gostaria de saber quem quiser colocar alguma questão, faça favor de se levantar para nós, ou levantar o dedo para nós vermos quem. Estamos a ver lá em cima o professor, não estou a conseguir identificar muito bem, à distância. Bem, como só uma pessoa se predispôs. A minha questão, dirigida a um grande intelectual que eu muito admiro, o Carlos Lopes, tem a ver, sobretudo, com alguns estudos que eu tenho estado também a tentar desenvolver. Qual seria o papel das artes nesse contexto em que a África tem que se afirmar, de certa maneira, e na linha da africanização dos espíritos, das ideias de Cabral, e há formas e há métodos que se podem, a nível de um desenvolvimento cultural muito forte num país, revitalizar as consciências desde a arte, porque eu não vejo a forma como o africano pode ganhar o seu próprio espírito, afirmá-lo, tornar-se África mesmo na linha individual de que
isso é quase um consenso. Nós estamos sempre a lutar para sermos nós mesmos, né? Para sermos, cada qual luta para ser ele próprio. E a África está a fazer isso de uma forma histórica, secular. Eu penso que por aí seria a arte. Isso é o que eu estou a pensar. Portanto, a arte, mais do que a religião, consegue chegar a esses objetivos de afirmação, de espiritualidade, porque a África, pronto, uma religião que possa fazer com que haja, digamos, essa reafricanização, não vejo que seja pela religião. Não estou a falar de Deus, estou a falar das religiões. E eu acho que aí a minha pergunta vem precisamente nessa sequência, ou seja, qual seria o papel das artes, porque não tenho, ainda não segui completamente a toda a sua literatura, mas eu penso que deverá ter um posicionamento sobre isso. Artes. Obrigado. Muito obrigada pelo seu discurso, senhor professor. Carlos Lopes, a minha pergunta é simples. Sabendo que é guineense, qual a sua posição perante o que se está a passar na Guiné? É a pergunta que fica sempre para que o professor responda, por favor. Muito obrigada. Uma palavra de agradecimento à excelente aula proferida pelo professor Carlos Lopes. Ficou-me a faltar qualquer coisa sobre a África enquanto, portanto, falou em integração regional. Penso que a África precisaria de agir em bloco, não é? E o que é que teria a acrescentar mais sobre isso? Ficou-me sede de ouvi-lo falar mais um bocadinho sobre quais devem ser as estratégias de integração, não apenas regional, mas da África, o papel da União Africana nesse fim das certezas multilaterais da perspectiva que colocou cá. Muito obrigado. Bem, já temos 3 perguntas, vamos dar as primeiras respostas. A África tem cerca de 4% do seu PIB em indústrias criativas, o que é um montante significativo, são cerca de 58 bilhões de dólares. Só para termos um elemento de comparação, todas as ajudas ao desenvolvimento para o continente representam mais ou menos 50 bilhões de dólares, ou seja, só em indústrias criativas a África tem mais do que ajuda ao desenvolvimento. Portanto, a cultura já desempenha um papel importante na economia do continente, mas pode representar muito mais porque há um grande elemento de informalidade na forma como as expressões culturais são transformadas na economia africana e, portanto, essa dimensão está cada vez a ganhar mais importância, a nível global até, vê-se nomeadamente através da música, através da moda, através de outras manifestações culturais. O número de escritores africanos que ganham prémios internacionais aumentou drasticamente. Houve até a coincidência de quando o último Prémio Nobel de Literatura foi dado a um africano. No mesmo ano, o principal prémio de literatura anglófona, francófona e lusófona também foi dado a africanos. Portanto, foi o ano em que todos os vencedores dos grandes prémios de literatura internacional foram africanos. E também podemos falar a mesma coisa em relação à mesma cinematografia. Portanto, temos um investimento gigantesco de grandes cadeias de televisão e de propagação de cinematografia, como é o caso da Netflix, que estão cada vez mais a apostar no mercado africano, e a explicação é lógica, é a explicação demográfica. Portanto, a criação da inovação, dos sistemas de transformação tecnológica depende em grande medida de ecossistemas e de capacidade financeira que os africanos não têm. Portanto, nós não temos Silicon Valley, não é?
nem temos Angjou Valley, que é o equivalente na China. Nós o que temos sim é um mercado de consumo jovem, onde a maioria dos consumidores digitais do futuro se encontra. Portanto, fala-se muito dos nativos digitais. Os nativos digitais são definidos em função da idade, e como nós temos uma fertilidade que ultrapassa todas as outras regiões do mundo, e 1 em cada 2 recém-nascidos a partir de 2030 vai ser um africano, 1 em cada 2. Portanto, nós somos o grande mercado digital do futuro, e cada vez com maior crescimento. E as pessoas também se esquecem muitas vezes de que quanto mais complexos e intensivos forem os processos e os consumos ligados à tecnologia, mais difícil será para populações envelhecidas e mais fácil e apelativo será para populações mais jovens. Portanto, os africanos têm um mercado de consumo digital que vai ser o mais importante do mundo, e isso já se reflete um pouco na forma como a cultura é manifesta. Portanto, há essa dimensão económica que eu queria aqui mencionar. Mas depois tem outra dimensão, que é a dimensão, vamos dizer, identitária, mais do que política, até identitária, que é o facto dos africanos terem, durante bastante tempo, sido colonizados mentalmente, não só economicamente. E essa colonização mental, que foi denunciada no tempo de Cabral de várias formas, e uma das grandes personalidades, Frantz Fanon, que, como era psicanalista, analisou desse ponto de vista científico, foi trabalhada de uma forma muito apurada por Cabral do ponto de vista político. Portanto, desde o seu percurso universitário em Lisboa, com a criação do Centro de Estudos Africanos, que era uma tentativa de reapropriação da cultura africana através de manifestações várias de índole cultural, até a famosa formulação de reafricanização dos espíritos, que é uma espécie de descolonização mental, passando por, digamos, vários elementos da transformação do processo político africano, que leva, por exemplo, a que o meu último livro, que se chama Armadilha do Autoengano, seja justamente sobre essa armadilha, que é das pessoas quererem acreditar aquilo que lhes parece conveniente, sabendo que não corresponde à verdade. E uma parte dessa conveniência do lado africano é acreditar que a sua transformação vai vir da ajuda ao desenvolvimento. Não vai nada. Nunca aconteceu em lado nenhum na história e também não vai acontecer na África. Portanto, a ajuda ao desenvolvimento pode desempenhar um papel, mas ela não pode substituir a vontade própria. E, portanto, é essa vontade própria que tem que emergir de uma forma estruturante. E, portanto, eu acho que essa dimensão cultural, Cabral entendeu-a muito bem quando disse que, portanto, a luta era também um ato de cultura, no sentido de que a afirmação de uma identidade própria é a principal reivindicação de uma independência. Não é só ter independência, a bandeira, os símbolos, ou mesmo a economia. É a descolonização mental, é poder pensar com as suas próprias cabeças. Portanto, acho que temos que ver a dimensão cultural nesse aspecto, e eu fico muito encorajado de que os africanos da nova geração, os jovens de hoje, têm uma vontade enorme de reivindicação dessa soberania cultural. Portanto, aquilo que se passa na maior parte dos países africanos, onde às vezes até de uma certa forma duvidosa se faz a apologia de regimes militares, não é, como é o caso do Burkina Faso, do Mali, etc., tem a ver mais com uma identificação com essa soberania cultural que alguns dos protagonistas, nomeadamente estes militares, entenderam como, digamos, um capital que eles podem usar para se legitimarem. Mas foram buscar isso no facto de que os jovens hoje têm uma tolerância zero a esta subserviência que as gerações anteriores tinham em relação à influência estrangeira. E, portanto, eu acho que nós temos que entender essa nova linguagem e transformá-la em algo de positivo e transformador. Em relação à Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau inscreve-se dentro de um panorama que não é, digamos, tão singular como pode parecer à primeira vista. Portanto, há 16 países africanos que organizaram nos últimos 3 anos eleições, excluindo os opositores. São 16, não é um, são 16. Portanto, a Guiné-Bissau é um dos 16. Há também, durante os últimos
5, 6 anos, uma tentativa muito clara de tentar separar a transformação, ou mais bem, o crescimento económico da governação de qualidade. Aquilo que eu gosto de chamar de o fenómeno tailandês. Porquê tailandês? Porque na Tailândia a economia se porta muito bem, mas a Tailândia já vai no golpe de Estado número 10. E, portanto, ninguém se lembra que a Tailândia é um país de golpes de Estado e onde os militares têm sempre uma grande influência, etc. Porque a economia é quase um traço paralelo de crescimento. Isso não quer dizer que seja um traço paralelo de crescimento com qualidade, com distribuição social, com acesso das pessoas, digamos, àquilo que normalmente o Estado de Providência deveria dar. Não, não é isso. Mas crescimento, sim. Então, o que nós temos na África, neste momento, é o crescimento muito alto e muitas vezes de países que são extremamente mal governados. E é o caso da Guiné-Bissau. Temos um crescimento que anda à volta dos 4% por ano. Portanto, as pessoas podem imaginar, mas onde é que está esse crescimento na Guiné-Bissau? É muito fácil. Eu digo aos meus alunos que se nós cortarmos todas as árvores de um país, o PIB cresce. Mas o país fica sem árvores. No caso da Guiné-Bissau é um pouco a mesma coisa, quer dizer, se nós pedirmos, através da sua participação no Banco Africano dos Estados da África Ocidental e numa União Monetária da África Ocidental, se nós tivermos acesso a crédito bonificado, que é o caso, portanto, os títulos de tesouro da Guiné-Bissau pagam juros extremamente baixos e há quase que, digamos, uma facilidade de acesso a esse crédito, o Estado pode ir buscar esse dinheiro, pode transformá-lo em viagens privadas de um presidente e o PIB cresce. Portanto, é um pouco como as árvores. Não é? E é isso que está a acontecer na Guiné-Bissau. Nós temos um crescimento que é baseado pura e simplesmente num consumo que não tem nada de transformador e que acaba por dar a esses governos, nomeadamente essa estrutura autoritária que existe atualmente na Guiné-Bissau, uma certa forma de legitimidade. Portanto, não é por acaso que o discurso é sobre quantos quilómetros de estrada se construiu ou a alteração da configuração do aeroporto, etc., como vitórias, quando na realidade isto são fontes para poder ir buscar mecanismos de corrupção através desses empréstimos bonificados que são feitos pelo Estado. Então, o FMI vai dizer que a economia da Guiné-Bissau não está assim tão mal, porque cresce a 4%, quando na realidade isto não tem nada de transformador e é uma coisa catastrófica. Portanto, temos este paradoxo, que é um paradoxo que justamente mostra que os mecanismos multilaterais, neste caso o FMI, não estão adaptados à realidade atual. Continuam a funcionar com uma métrica que não tem nada a ver com a realidade dos países e, portanto, acabam por criar formas de legitimação desses poderes que são completamente, digamos, inaceitáveis. Bom, mas isto para dar uma explicação um pouco mais elaborada e estrutural. Mas se quiserem que eu dê uma explicação terra a terra, eu vou dizer que, pura e simplesmente, o governo da Guiné-Bissau tem uma qualidade tão medíocre, não é? É de uma afronta a todos os princípios institucionais básicos que não merece muita consideração. Mas, infelizmente, estamos num mundo em que um dia se fala da invasão da Groenlândia, no outro dia vai-se buscar um presidente na Venezuela, no terceiro dia está-se a ameaçar bombardear o Irão, etc. A Guiné-Bissau não tem importância. E, infelizmente, para os guineenses, é essa a realidade. Sobre a última pergunta, em relação à integração regional, eu vou apenas dizer que eu fui um dos autores da Agenda 2063, que é o projeto estratégico da União Africana para as próximas décadas. É 2063 porque nós escrevemos essa agenda e foi aprovada pelos chefes de Estado em 2013, quando a União Africana completou 50 anos de história institucional e se deveria passar a uma outra fase para os próximos 50 anos. Portanto, de um jubileu para o outro, não é?
E daí o de ser 63, não é? Mais 50 anos. E o que se prevê para esses 50 anos é um nível de ambição muito maior, aspiracional, seguramente aspiracional, quando se faz uma agenda para 50 anos só pode ser aspiracional. E imediatamente se chegou à conclusão de que a União Africana não tinha uma estrutura, nem de financiamento, nem de funcionamento que permitisse a implementação dessa estratégia. E, portanto, a decisão foi tomada de criar um grupo de reformas para poder propor reformas da União Africana. E eu integrei esse grupo, presidido pelo presidente Paul Kagame, designado pelos seus pares. Fomos 9, não é, membros desse grupo. Trabalhamos durante 4 anos afincadamente para produzir um conjunto de propostas de reforma. Algumas foram implementadas, mas tenho que confessar que a maior parte delas está ainda, digamos, mas num espaço de discussão que é típico de quando não se quer tomar decisões estratégicas. Entretanto, o sistema internacional evoluiu de forma ainda muito mais complexa e difícil, e essa falta de vontade própria para tomar decisões difíceis vai custar caro ao continente se não for revertida rapidamente. E aquilo que eu tentei apresentar hoje na minha conferência era um pouco a ideia de que existe, de facto, uma janela de oportunidade para a África poder influenciar a construção do novo. Até porque, como não há um centro claro, pode-se navegar entre as várias possibilidades, mas pode-se fazer isso de uma forma apenas oportunista, e mesmo assim acaba por ter algumas vantagens, ou pode-se fazer de uma forma estratégica. E há uma diferença entre as duas. E nós não estamos ainda no estratégico, estamos no oportunismo. Muito bom dia, caro professor Carlos Lopes, muitos parabéns pelo prémio e também muitos parabéns por esta magnífica aula. A minha questão prende sobre aqui o aparecimento dos BRICS e uma possível nova relação com o continente africano. Portanto, você tem sido uma voz ativa e crítica face às agências de rating, não é? E relativamente ao custo de capital para o financiamento do continente africano. Neste caso, o aparecimento dos BRICS pode representar aqui uma alternativa face aos financiadores tradicionais, nomeadamente o FMI. A pergunta que eu coloco é se, portanto, haverá uma troca da condicionalidade por uma troca de colateral, nomeadamente aos recursos que a África pode disponibilizar. Muito obrigado. Obrigada, professor, por essa belíssima aula. A minha questão é se consegue perceber na nossa África um embrião para toda essa mudança necessária que nos expôs aqui hoje. Consegue perceber, existe já, ou consegue perceber de onde poderá sair essa mudança? Muito bom dia, quase boa tarde. Obrigada por darem esta oportunidade. Agradeço ao Carlos Lopes a aula que nos deu e também parabenizo pelo prémio, que está com certeza bem entregue. A jurista que eu sou não podia deixar de pôr a questão institucional, porque o fim das certezas multilaterais naturalmente põe em causa toda a arquitetura das Nações Unidas. Portanto, quando o Carlos fala-nos de soluções que têm que ser mais rápidas, têm que ser respostas mais céleres, naturalmente que pensamos no esboroar do sistema, não só das Nações Unidas, mas falou do FMI, etc. Portanto, há também, na linha da pergunta, algo que é evidente que estamos a viver a ruptura, mas pode haver já algum, digamos, indício de o que é que se substituirá a isso, porque todos nós estávamos a ver que as Nações Unidas já não serviam. Mas eu, mutatis mutandi, permitam-me dizer que também, a nível regional, digamos, os mecanismos regionais não estão a responder. Isto é evidente que temos que dar o passo seguinte e dizer que a CEDEAO e todos estes, e particularmente aqui a CEDEAO, não responde às nossas questões. Basta ver as crises, basta ver a Guiné-Bissau, basta ver tudo o resto. Portanto,
que soluções podem estar a ser desenhadas em termos institucionais face a esse esboroar de respostas tradicionais que vêm já desde o pós-Segunda Guerra? Obrigada. Consintam-me. Também gostaria de juntar a minha voz àqueles que felicitaram o Carlos pelo prémio, pela distinção da UNICEF e também pela conferência que cá fez. Eu, como historiador, estou um pouco indeciso na interpretação dos dias que estamos a viver, porque às vezes quero vislumbrar um futuro, mas o que eu vejo é um regresso a um passado, muito passado. O que eu vejo é um regresso onde a África teve um papel muito subalterno e que todos os fantasmas históricos que vivemos, do colonialismo, do racismo, estão a ressurgir. Então é um futuro com cara de um passado muito antigo, malgrado toda a tecnologia que falaste aqui muito bem, mas vivemos um tempo de distopia e não consigo vislumbrar grandes oportunidades projetando este tempo assim, por fraqueza de análise minha. Quer dizer, os dias que eu vejo são o reassumir de coisas que já estavam aparentemente superadas, que já estavam... Esse tempo histórico, esse filme que rebobina, que anda para trás, todos os dias, me põe um pouco impossibilitado de ver grandes oportunidades neste presente do dia a dia, dos programas de televisão, com coisas que eram inimagináveis 2 anos atrás. Quer dizer, enfim, é isso. Às vezes eu pergunto, como fez aqui no Bragança, bom, temos de saber quem é o inimigo, qual é a porta da saída. Mas é um tempo angustiante. Queria só interpelar-te nesse sentido. Eu agradeço estas perguntas porque elas têm uma conexão entre elas, né? Então eu vou poder responder de uma forma, digamos, mais elaborada, espero, porque há uma conexão entre os vários ângulos que foram aqui apresentados. Bom, começando com a angústia do António Correia Silva. A angústia temos todos neste momento, porque são demasiados desenvolvimentos justamente com uma velocidade a que não estamos habituados. Portanto, há esse elemento de velocidade que já distingue em relação à história. Estamos num tempo mais acelerado. E há outras distinções que são importantes mencionar. A primeira, e talvez a mais importante de todas para mim, é o facto de nós termos desenvolvimentos tecnológicos que retiram características de poder e de legitimidade que foram os fundamentos do legado de que o António Correia Silva está a falar. Mas eu entendo porque que ele diz o que ele disse. Ele está dizendo que do ponto de vista dos valores, dos princípios e das características da organização social, nós estamos a ver retrocessos que têm a ver com a forma como se concebia o poder num tempo outro que pensávamos superado e também do ponto de vista económico, o ressurgimento de teorias sobre hegemonia económica que tem um pouco a ver com o passado. Ou seja, falar mais de petróleo do que de energias renováveis, falar mais de zonas de influência do que cadeias globais, etc. Tudo isso é uma espécie de regresso ao passado. Só que é preciso situar quem fala assim e quem acredita nisso. E a maior parte do planeta não fala assim,
e não acredita nisso. Esse é o discurso do Ocidente decadente. O Ocidente que está numa decadência que tem a ver com as próprias características do seu envelhecimento, que faz surgir um discurso defensivo e que está pautado pela sua história em erosão. Uma história em erosão. E a necessidade quase identitária de defender aquilo que permitiu que fosse hegemónico. A quem decidia as normas a que os outros se tinham que adaptar. Formalmente, através do direito internacional. Mas, informalmente, nós sabemos que esse direito internacional não era aplicado de forma igual. É o tal discurso do primeiro-ministro do Canadá. Portanto, era aplicado de forma seletiva. Se olhava para o outro lado da janela quando não era conveniente e se fingia que estava tudo bem, porque havia, digamos, um contrapeso que era suficientemente apelativo, que era de uma certa estabilidade. E, portanto, por causa desse contrapeso apelativo, fechava-se os olhos às contradições. E agora já não se fecham os olhos porque extremaram-se as posições. Os que pensam que estão a perder terreno e influência voltam a um discurso que é mais explícito de hegemonia. E é esse discurso mais explícito de hegemonia que nos leva a pensar que estamos num regresso ao passado, porque esse foi o passado que permitiu a construção dessa hegemonia. Só que a maior parte dos países do mundo que estão em progresso e que são influentes, nomeadamente os países asiáticos, não veem o mundo dessa forma. Não veem o mundo de maneira nenhuma voltando para trás. Eles veem o mundo, talvez, de uma forma em que eles voltam, sim, a um passado onde eles foram preponderantes, mas que é num tempo histórico diferente. Portanto, anterior ao fenómeno colonial, que é o caso da China. E, portanto, nós temos aqui várias camadas de complexidade que levam a que, digamos, estejamos perante um mundo que está em decomposição em relação às formas de interpretação de legitimidade política que nós conhecíamos, sem que se vislumbre com clareza qual vai ser o substituto, porque esse substituto não vai ser único e ele não vai ser uma espécie de prolongamento daquilo que nós estamos habituados, vai ser uma ruptura. E essa ruptura vai levar a que se faça, digamos, emergir outros tipos e outras estruturas a que nós ainda não sabemos exatamente quais vão ser os contornos, mas sabemos seguramente que não vai ser possível que a centralidade dos Estados Unidos se mantenha. O que nós estamos a viver em relação aos Estados Unidos, que era o país mais poderoso economicamente, militarmente e politicamente do mundo até agora, está em decomposição. Isto não há a mínima dúvida que está em decomposição. Nós podemos pegar em várias métricas para mostrar isso. Uma das métricas que eu acho mais interessantes é aquela que está sendo utilizada frequentemente por um historiador, e fui buscar a ideia do historiador por causa do António Correia Silva, que é o Emmanuel Todd, que é um historiador francês, e que também teve funções políticas, não é? Em que ele diz que o facto mais importante a reter é de que no espaço de uma década e meia, o número de pessoas analfabetas funcionais nos Estados Unidos aumentou de 12% para 25%. 12% para 25%. Isto estatísticas oficiais. 1/4 da população americana é analfabeta funcional. E, portanto, isto explica muitas coisas, não é? Sobre atitude política, etc. Podemos até, se quisermos ser sarcásticos, dizer que até tem um analfabeto funcional na função do Presidente da República, ou do Presidente do país, não é? Mas eu acho que a inteligência artificial ainda não foi completamente absorvida nas análises. Porque a inteligência artificial faz 3 coisas que ainda não foram suficientemente estudadas. A primeira é de que a inteligência artificial é baseada no princípio de roubar propriedade intelectual. E aqui vamos à questão das instituições, Cristina.
roubar propriedade intelectual é a forma como funciona a inteligência artificial. Faz mineração de dados e reconstrói com esses dados de que os proprietários não têm mais controle, uma nova proposta, realidade, componente técnica, etc. E ao fazer isso, retira a correlação entre propriedade e criação intelectual, que foi o centro de como nós organizamos as sociedades nos últimos 30 anos, nomeadamente em matéria de comércio. E, portanto, isto tem um impacto gigantesco, porque até agora o que nós vimos evoluir na sociedade humana das últimas, digamos, 6 décadas, desde o princípio do processo de desenvolvimento, como foi assumido, não é? Foi de que havia uma transferência do valor das economias, do trabalho e do capital para a propriedade intelectual. Ou seja, aquele que cria propriedade intelectual extrai uma quantidade de valor tão grande que aquele que trabalha, aquele que está na frente, etc., não tem tanta importância. E nós vemos isso porque as empresas de tecnologia são as empresas que mais crescem, têm capitalizações históricas de $1 trilhão, 4 delas, não é? Porque há essa capacidade de extração de valor. Mas o que vai acontecer por essas mesmas empresas é que elas vão perder esse valor porque a propriedade intelectual vai ser dissociada do sistema que nós temos atualmente e os chineses têm uma visão da inteligência artificial que é de open source, ou seja, abertura total. E, portanto, a construção das novas linguagens de inteligência artificial é feita mais na base dos modelos chineses do que nos modelos concentrados nos Estados Unidos, que são de propriedade muito fechada e que não vão poder manter-se. Portanto, hoje em dia já estamos com cerca de 57% das novas criações de inteligência artificial que seguem os modelos chineses no mundo. Mas isso vai aumentar. E por que a economia americana ainda não sofre e não parece estar em crise? Porque se formos ver, a economia americana é baseada nas bolsas de valores e nas bolsas de valores dos Estados Unidos, mais de 60% da capitalização das bolsas de valores é em cerca de 7 a 10 empresas de tecnologia. Mas é evidente que essas empresas vão implodir do ponto de vista de controlar a propriedade intelectual. Esse é o primeiro problema da inteligência artificial. O segundo é que nós vamos ter a computação avançada ou computação quântica. E o que a computação quântica vai fazer, ele vai destruir as formas de controle que nós conhecemos atualmente. Para dizer assim numa linguagem muito simples, quando nós vamos pagar com um cartão de crédito, nós temos, naquela operação em que pagamos com o cartão de crédito, uma confirmação de que nós temos dinheiro na nossa conta ou que o nosso banco nos autoriza a fazer essa despesa. Temos a confirmação de que o agente onde nós vamos fazer o pagamento está registrado e pode receber o nosso dinheiro de forma legal. Temos a confirmação de que as duas operações são legais, ou seja, que esse cartão não tem fraude e que o receptor não é uma máquina inventada. E tudo isso, todo esse sistema de controle vai implodir com a computação quântica. O exemplo mais terra a terra que eu vos posso dar é de que quando tiverem um aplicativo no vosso telefone, uma coisa qualquer, vai começar a pedir segunda verificação, terceira verificação, quarta verificação, quer dizer, há cada vez mais verificações porque os sistemas de controle estão a ser destruídos pela computação quântica. E quando isso acontecer de uma forma generalizada, o que está previsto acontecer nos próximos 5 a 10 anos, nós vamos ter, com a inteligência artificial, uma desorganização dos sistemas de pagamento.
E o terceiro exemplo que eu posso dar é sobre as cadeias de valor, porque as cadeias de valor eram baseadas num princípio muito simples da economia, que qualquer economista aprende no princípio, não é, do seu aprendizado, que é a noção de produtividade. O que é produtividade? Para dizer assim de uma forma muito terra a terra também, é quando se pode comprar mais barato, mais rápido e melhor qualidade. Portanto, se nós conseguimos produzir mais barato, mais rápido e com melhor qualidade, temos maior produtividade. E isso levou-nos a quê? Levou-nos a uma alta concentração dos ganhos de produtividade na China. É o país onde se pode produzir mais barato, mais rápido, com melhor qualidade. A qualidade estava atrás, agora está cada vez melhor. E, portanto, quando os Estados Unidos vão atrás do petróleo, vão atrás da Groenlândia, etc., é ainda uma economia predadora, é uma economia extrativista, não é uma economia baseada em ganhos de produtividade. O que significa que há uma dissociação entre a alta tecnicidade das companhias, que têm 60% do mercado de capitais, e a realidade económica do país, ou seja, as pessoas nos Estados Unidos estão a viver numa bolha, e essa bolha muito rapidamente vai rebentar, porque os países como a China, mas não só a China, mas sobretudo a China, com a sua forma de conceber a integração da inteligência artificial, como é que vão lidar com a computação quântica e como é que vão lidar com a questão da produtividade, estão a pôr em causa o modelo tal como ele é concebido. Então, quando se fala, por exemplo, de que o dólar está a perder valor, sim, o dólar vai perder valor porque, contrariamente ao que as pessoas imaginam, não vai ser substituído pelo yuan, que é a moeda chinesa. O dólar vai perder valor porque, com a computação quântica, e os sistemas de pagamento vão ser obrigados a ter novas formas de sincronização que nos vão levar a que não seja necessário uma terceira moeda para fazer pagamentos, mas sim a capacidade algorítmica de calcular qual é o valor do tomate que é exportado entre o Burkina Faso e Paris. E, portanto, não vai ser necessário uma terceira moeda, vai ser o algoritmo que substitui. E enquanto nós não chegamos lá, porque isto tudo está um pouco a ser desorganizado agora, nós temos uma noção de produtividade que está ultrapassada. Porque, hoje em dia, não se quer produzir qualquer produto porque é mais barato onde se quer produzir. Os Estados Unidos querem produzir as coisas nos Estados Unidos, não é porque é mais barato, não é porque eles fazem melhor qualidade, nem é porque eles fazem mais rápido. Quais são as considerações? As considerações são geopolíticas, são de segurança, são de meio ambiente, para o caso dos europeus, etc. Ou seja, a noção de produtividade que regeu a economia nos últimos 60 anos vai implodir. Então, se tudo isto vai implodir, significa que nós estamos perante uma ruptura. E é preciso entender essa ruptura. E essa ruptura começa com as cadeias de valor. E aí está a oportunidade da África, porque me perguntaram, então e a África? A oportunidade da África é que as cadeias de valor do futuro podem ser reconstituídas, porque já não são na base da produtividade. Se fossem, nós não tínhamos hipóteses. Mas agora temos hipóteses porque podemos reconstituí-las na base de nós também introduzirmos proteção dos nossos mercados. E aí é que a integração entra em linha de conta. Nós podemos também porque vamos ter poder de barganha, porque a maior parte das novas tecnologias necessitam de minérios chamados críticos, que a África tem cerca de 30%. Nós podemos porque o consumo de digital vai ser fundamentalmente dos jovens. E nós vamos ter a maioria dos jovens. Ou seja, essas são as nossas características de barganha. E se nós não os utilizarmos de forma estratégica, evidentemente vamos perder a oportunidade. E nada indica que neste momento estamos a ser estratégicos. Eu não estou aqui com nenhuma ilusão de que estamos a ser estratégicos. Estou a dizer que há oportunidades que nós não estamos a usar. E, portanto, este regresso ao passado, do ponto de vista identitário, dos discursos do racismo, da discriminação, das assimetrias sendo assumidas de forma política evidente,
Até se pode dizer o regresso ao passado do ponto de vista da organização política, do autoritarismo, do fascismo. Tudo isso são reações por parte de países fundamentalmente ocidentais que estão em envelhecimento e estão na defensiva do ponto de vista identitário e que são aproveitadas no sul global por outros poderes autoritários para poderem fazer, digamos, aquilo que durante algum tempo faziam de forma escondida. Agora podem fazer de forma um pouco mais descarada. Mas tudo isso vai ser posto em causa pela juventude da população do sul global, sobretudo em África, que não se vai conformar a essas formas de legitimidade. Ou seja, para dizer assim de uma forma simples, ganhar eleições não dá legitimidade para 4 anos ou 5 anos mais. Acabou. Ganhar eleições significa legitimidade imediata. 6 meses depois, não há resultados, já está tudo contestado. Não interessa. Portanto, as formas de legitimação são mais imediatistas. E se não há resultados que são produzidos imediatamente, as pessoas vão para a rua. E estão a ir para a rua. Portanto, eu dei aqui uma lista longa, né? Foram para a rua em Dakar, foram para a rua em Maputo, foram para a rua em Dar es Salaam, foram para a rua em Kampala, foram para a rua em Casablanca, foram para a rua e vão continuar a ir para a rua. Porque a forma de legitimação através de eleições está em erosão. O que é que substitui? Não sei. Mas uma coisa estou certo, não é o regresso ao passado. Agradecemos a todos que contribuíram com as suas questões para o enriquecimento deste debate, a aula magna proferida pelo professor Carlos Lopes. Também agradecemos a todos os presentes que estiveram aqui e que nos honraram com a sua presença física, e agradecemos a disponibilidade também do Dr. Carlos Lopes para ter estado aqui, mais uma vez, aqui presente para a recepção do prémio Amílcar Cabral. Passaria a palavra de seguida à senhora mestre de cerimónia. Mas agradecemos por esta oportunidade, nós esperamos vivamente que o patrono do prémio, Amílcar Cabral, e o laureado, Dr. Carlos Lopes, de facto possam continuar a inspirar com as suas ideias, o seu pensamento, com o seu otimismo. Sempre se disse, se afirmou como um afro-otimista, e esperemos que haja sempre lugar para isso. Agradecemos pela presença de todos e desejamos sucesso nos vossos trabalhos e na vida de todos. Então, uma salva de palmas para fechar. Está encerrado a cerimónia da atribuição da primeira edição do prémio Amílcar Cabral da Universidade de Cabo Verde. Bem-haja.